Após falarmos sobre correção monetária, inflação e deflação, eu preciso trazer para você duas formas de amortizar dívidas, tá? Amortização, na verdade, que eu gosto de trazer. Por quê? Dentro da matemática financeira, a gente vai falar sobre amortização. A gente tem algumas formas de se amortizar que são muito utilizadas dentro do mercado, que se aplicam às taxas de desconto e tudo mais, algumas questões assim que a gente pode ser utilizadas, que são importantes que você compreenda para que você consiga tomar as melhores decisões a partir de uma análise de amortização. A gente tem dois principais métodos e que são muito utilizados hoje em dia por bancos e tudo mais. Um deles é o SAC. Então, SAC, o que é o SAC? Ele é o sistema de amortização constante. Tá? Mas o que é uma amortização? Uma amortização é quando eu vou pagando débitos, né? Eu tenho débitos parcelados, eu vou pagando, ou seja, estou amortizando uma dívida, eu estou ali acabando com ela mês a mês, ano a ano, então depende ali, eu estou amortizando. E a gente tem um sistema de amortização, que são utilizadas formas de se basear cálculos para que eu consiga estabelecer e quitar de uma maneira fácil, de uma maneira prática, de uma maneira que seja interessante, tanto para quem vende quanto para quem compra um bem, e é muito utilizado na compra de imóveis, por exemplo. O SAC, né, que é o sistema de amortização constante, nesse sistema, as parcelas pagas pelo devedor são decrescentes, ou seja, a cada período a parcela diminui. A redução ocorre porque o valor amortizado é fixo e o valor dos juros diminui a cada período, já que o saldo do devedor também está diminuindo. Esse sistema é mais vantajoso para quem possui uma capacidade financeira menor no início do financiamento, pois as parcelas iniciais são menores. Isso a gente vai calcular juntos. Eu estou só dando um contexto, eu quero ir para dentro do Excel, que eu acho que é interessante a gente trabalhar dentro do Excel, para que a gente possa calcular isso de uma maneira bem prática e bem fácil de se entender. Tá? Então a gente tem o SAC. O outro sistema que a gente vai ter é o sistema Price. Tá? O que é o sistema Price? Que a tradução dele é bem simples, é sistema francês, ele é um sistema de amortização francês, é uma forma francesa de amortização, sistema francês de amortização. Então, uma forma francesa aí da gente amortizar dívidas, bem utilizado e bastante utilizado no Brasil, porque ele é muito interessante da gente utilizar. Qual que é a diferença do SAC para o Price? No Price, as parcelas pagas pelo devedor, elas são fixas ao longo do período de financiamento. A parcela é composta por uma parte que amortiza a dívida e outra parte que corresponde aos juros, sendo que a parte dos juros é maior no início do financiamento e vai diminuindo ao longo do tempo, enquanto a parte que amortiza a dívida aumenta. Esse sistema é mais vantajoso para quem possui uma capacidade financeira maior no início do financiamento, já que as parcelas iniciais são maiores, tá? Agora que você entendeu, né, os dois sistemas, vamos para o Excel para a gente poder montar, né, um cálculo aqui tanto do SAC quanto do Price junto, para que você possa aprender como que a gente faz esse cálculo, né, como que a gente trabalha em cima do SAC e do Price, beleza? Vamos lá para o Excel. Então, primeiro de tudo, eu estou aqui com o Excel aberto, tá? Então, você já tem familiaridade com o Excel, muito bom. Se não tem, recomendo aí sempre fazer um curso, é muito bom compreender o Excel, porque ele ajuda bastante. Primeiro de tudo, eu vou construir aqui a parcela, vou colocar assim, o número de parcela, para a gente poder entender o número da parcela. Aí eu vou ter aqui, né, os juros, a amortização, o pagamento e o saldo devedor. Tá? Saldo devedor. Aqui eu vou ter o valor do financiamento e eu tenho aqui a taxa ao mês. Ok? Show de bola. Então aqui a gente tem as informações que eu quero. Então só aumentar aqui para a gente poder trabalhar. Eu vou fazer aqui numa cor diferente. Vou colocar aqui um azul. Vou colocar aqui parcela 1. Vou colocar aqui parcela 1. Aí o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou colocar 12, tá? Vou colocar aqui todas as bordas para ficar uma tabela bonita. Vou colocar aqui uma cor diferente. Eu vou dizer que o meu financiamento, o empréstimo é de 10 mil e eu tenho uma taxa aí de 1% ao mês, tá? Então esse aqui que eu tenho
de dados aqui. Isso aqui é o exemplo, dá para calcular, que a gente pode alterar sem problema nenhum. Eu vou começar calculando, fazendo aqui a planilha da price, tá? Da price, por quê? Porque como o pagamento é constante da price, ou seja, os valores do pagamento não se alteram, fica mais fácil da gente calcular, beleza? Primeiro ponto é a gente entender que no mês 0 eu não tenho pagamento, ou seja, o saldo devedor é igual ao valor total do financiamento que eu estou pegando, né? Pensando assim no valor do financiamento, lembrando que aqui eu vou ter uma taxa depois, mas eu tenho aqui o saldo devedor de R$10.000, a taxa é o valor que eu tenho. Próximo passo, né, é quando eu ir aqui para o primeiro guia, primeira linha de pagamento, ou seja, primeira linha de pagamento, eu vou colocar aqui numa cor diferente, só para você entender que essa aqui é a primeira linha de pagamento, né, que a gente começa a pagar, e eu vou utilizar a seguinte fórmula, que é a fórmula PGTO, que é a fórmula de pagamento do próprio Excel. O Excel já tem pré-programado com essa fórmula. Então, o que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar a taxa, né? Ou seja, eu tenho a taxa aqui. Números de período, né? Eu vou pegar, quando eu falo do número de períodos, eu vou pegar e selecionar aqui, ó, 14, ou seja, número de períodos 12, que é o número de períodos que eu vou estar fazendo pagamento. Bem simples. Aí eu tenho o valor presente, né? O valor presente, o que eu vou fazer? O valor presente? Eu vou colocar em negativo e vou selecionar o meu saldo devedor, porque o meu saldo devedor está negativo, né? Eu vou ter isso aqui, bem simples. Eu não preciso preencher nada depois, nenhuma outra forma, e eu vou dar um Enter, tá? Vou dar um Enter aqui, e ele já me puxa o valor do pagamento baseado-se na taxa de juros e baseado no número de períodos. E aí eu posso, né, ao fazer isso aqui, eu vou pegar e vou fixar, né? Eu vou baixar essa fórmula. E como que eu faço para fixar? Basta fazer assim, ó, é igual esse aqui. Fiz isso porque o valor é fixo no sistema price, você lembra que o valor é fixo, eu vou dar e vou puxar para baixo. E aí eu tenho, né, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a soma aqui, ó. Soma, tá? Vou somar aqui, vou colocar aqui, e aí eu vou somar todo esse valor aqui, né? Então soma, eu vou somar esse valor todo aqui, ele já vai me trazer, né, o valor que eu vou estar pagando a mais. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é calcular quanto será pago de juros. E a conta é bem simples, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer uma seguinte multiplicação. Eu vou pegar o cálculo aqui de juros, né? Vou pegar aqui, ó, o campo de juros, a primeira linha de juros, e eu vou fazer o saldo devedor vezes os juros, vezes a taxa de juros. Ou seja, aí eu tenho, né, a visão aqui de quanto que eu estou pagando de juros. Qual que vai ser a lógica? Né? A amortização, então, é bem simples. Eu basta pegar o pagamento e subtrair os juros. Fiz isso, né, eu já tenho aqui o valor que eu estou de amortização, valor de amortização dentro dessa parcela. Ou seja, essa parcela aqui eu vou pagar R$100 de juros e eu estou amortizando na minha dívida R$788,49, né? O que eu preciso fazer depois? Para bem simples, tá? E aí aqui, o que eu vou fazer de saldo devedor? Eu vou fazer esse menos esse aqui. Fiz isso, eu já vou ficar menor, né? Na verdade, desculpa, eu vou sempre fazer pelo valor da amortização. Então, o saldo devedor tem que sempre ser pela amortização e não pelo pagamento. Por quê? Porque eu estou pagando juros, e os juros não amortizam o saldo devedor. O que amortiza o saldo devedor é o valor de amortização. Então, por isso que tem que ser aqui. Então, eu vou diminuir o saldo devedor pelo valor de amortização. Eu vou ter isso. E aí eu vou repetir aqui, ó, porque eu estou com essa cor separada, mas a lógica é, eu vou pegar o saldo devedor vezes 1% ao mês, né, vezes 1% ao mês, ele vai me trazer aqui o valor de juros. Vou fazer a mesma lógica, que é esse menos esse, eu vou ter o valor da minha amortização, e aí eu faço esse menos esse aqui. E aí eu tenho o valor, que é coisa. Agora que eu fiz tudo isso, eu posso puxar a fórmula aqui, eu posso pegar e fazer eu vou fazer isso aqui, fazendo essa questão aqui, e aí eu vou fazendo a fórmula aqui. Aí você viu que deu errado. Por quê? Porque eu não fixei a taxa de juros, né? Eu preciso aqui, ó, F4, né? Que eu sempre dentro do Excel, para você poder fixar essa taxa aqui. Aí quando eu colocar, automaticamente já me calcula tudo, tá? Ou seja, eu tenho aqui na price, vai amortizando aos poucos, e aí eu vou tendo o valor dos juros que eu estou amortizando, e no final aí a minha conta está
paga. Muito simples, muito fácil da gente entender aqui de como que se calcula o sistema Price, beleza? Esse é o sistema Price de cálculo para entender a amortização de uma dívida pelo sistema Price. Show? Né? Bem simples da gente entender. Então, lembrando, o que é o Price? Eu tenho o valor do meu pagamento, dentro desse valor do pagamento eu tenho os juros e a amortização. O valor do pagamento no sistema Price, ele é fixo, diferente do saque que a gente vai fazer agora, tá? Vou fazer uma cópia aqui, eu vou copiar essa cópia aqui, eu vou criar uma cópia dela, eu vou renomeá-la e vou criar sistema saque, tá? O que acontece com o saque? Eu vou apagar essas info aqui, vou basear no mesmo valor do financiamento e na mesma taxa do mês. O saque, o que acontece é que a amortização é constante, não o valor do pagamento, não a guia de pagamento, mas sim a amortização. Ou seja, a gente começa calculando a amortização. No Price, a gente começou calculando pelo pagamento, lembra? Então, no saque, a gente vai começar pela amortização. Então, o que eu vou fazer aqui? Bem simples. Eu vou pegar e eu vou dividir esse valor aqui pela quantidade de parcelas. Por quê? Porque a amortização ela é a lógica, né? Eu vou fazer aqui igual esse aqui e eu vou puxar. Ou seja, o valor da amortização ele é o mesmo para tudo. Show de bola. Então eu tenho o valor da amortização. Feito isso, eu preciso o quê? Calcular os juros, que é da mesma forma que eu calculei na Price. Ou seja, eu vou pegar os juros e vou pegar 10 mil, eu vou pegar 10 mil vezes 1%, né? Que é o valor do meu financiamento, aqui, R$100. Ou seja, posso pegar daqui também, né? Se ficar mais fácil, você entendeu? Pega aqui saldo devedor vezes 1 vezes isso aqui, né? Então, fiz isso aqui, eu tenho esse valor. Então, qual que vai ser o valor do pagamento? Eu vou somar, mesma lógica, amortização mais juros. Em vez de eu diminuir pagamento e juros para ter amortização, eu somo pagamento com amortização, ou amortização com juros, e aí eu vou tendo o valor aqui do meu pagamento, tá? Feito isso, né, fiz dessa forma, eu vou fazer a questão do saldo devedor. Lembrando, saldo devedor é o devedor antes menos a amortização. Aí eu tenho o saldo devedor. Novamente, eu vou pegar o saldo devedor vezes a minha taxa de juros. Lembra de travar para não bagunçar. E aí eu tenho a amortização mais a minha taxa de juros. E aí eu tenho o meu saldo devedor menos a minha amortização. Pronto. E aí eu posso puxar essa fórmula aqui para baixo, tá? E eu vou puxar o pagamento para baixo também. E eu vou puxar aqui o saldo devedor para baixo. E ele vai me trazer. No final de tudo, né, o que eu vou ter? Eu vou ter o pagamento menor, porque ele vai caindo. A lógica do saque é essa, que ele começa alto e vai diminuindo. Por quê? Porque a amortização se mantém. A taxa de juros vai diminuindo, porque o valor da dívida vai diminuindo. No final, quando a gente olha, né, dentro dos sistemas, eu vejo que o saque, eu sempre pago uma taxa um pouco menor, vou pagar menos juros, né? Porque eu começo pagando, amortizando mais rápido do que quando a gente acompanha o Price, que eu começo amortizando menos e eu finalizo amortizando mais. O saque, como ele é constante, ele tende a ter uma taxa de juros um tanto quanto menor. Combinado? Bom, eu espero que você tenha entendido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa planilha no material extra do curso, até para você poder, né, utilizar ela como referência, as fórmulas e tudo mais. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado de conhecer as formas de amortização, para fechar esse curso com chave de ouro. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, te vejo na próxima aula, no próximo curso. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos.